Fala aí galera, tô aqui com mais um vídeo de Cartola, e se você ainda não é inscrito, se inscreva para ajudar o canal, e deixe o like nesse vídeo. Então bora começar. Essa última rodada foi um lixo, aconteceram várias zebras nessa rodada, como o Santos Sport, ninguém esperava o Sport vencer o Santos na Vila Belmiro. Chapecoense e Atlético Mineiro, também ninguém esperava o time reserva do Galo vencer a Chapecoense, e a mais desastrosa foi a derrota do Botafogo, perdeu de 2-0 para o Avaí em casa, e ferrou com o Cartola de todo mundo. Enfim, vamos esquecer a última rodada e pensar nessa daqui. Vamos para a análise da rodada. Essa rodada é muito difícil, com vários clássicos. O primeiro jogo é Palmeiras e Grêmio. O Palmeiras joga em casa e vem de uma sequência de vitórias, e o Grêmio vai jogar querendo a vitória de qualquer jeito. É um jogo bem difícil. Talvez seja uma boa apostar no Luan do Grêmio ou no ataque meio de campo do Palmeiras, Atlético Goianiense e Santos. O favorito na minha opinião é o Santos, que vem de uma derrota e vai querer se recuperar nessa rodada. É uma boa apostar na defesa do Santos, que deve garantir o SG, e também o ataque do time paulista. Flamengo e São Paulo é outro jogo difícil. É um clássico, o Flamengo joga em casa, e o São Paulo não vence há 5 jogos. Por isso o Flamengo é o favorito dessa partida, mas para o Cartola boas dicas são Diego e Guerreiro do Flamengo, e o ataque do São Paulo também é bem forte, e o prato também poderia ser uma boa. Mas para a SG eu não indicaria ninguém. Os dois times devem fazer gols, Corinthians e Botafogo. O favorito é o Corinthians, que joga em casa, e é uma boa apostar nos laterais, e o meio de campo e ataque do Corinthians. Atlético Mineiro e Cruzeiro é outro clássico, é um jogo que não dá pra dizer quem é o favorito. Para o Cartola uma boa podia ser o Thiago Neves do Cruzeiro, ou o Casares do Atlético Mineiro. Sport e Atlético Paranaense é um jogo que o Sport deve vencer. Uma boa poderia ser o Diego Souza. Vitória e Bahia é um clássico, o Vitória joga em casa, mas o Bahia tem mais time na minha opinião e deve vencer esse jogo. Os meias do Bahia seriam uma boa para essa rodada. Coritiba e Vasco. O Coritiba joga em casa, e o Vasco quando joga fora de São Januário não joga bem. Então para o Cartola eu indicaria jogadores do Coritiba. Avaí e Ponte Preta, eu apostaria na Ponte Preta, e o Lucas seria uma boa para esse jogo. Fluminense e Chapecoense é um bom jogo para apostar no Fluminense, que deve vencer. A Chapecoense não vem jogando bem, e não deve dar muito trabalho para o Flu. O Henrique Dourado é uma ótima opção para essa rodada. E essa foi a análise da rodada 11. Bora para as dicas. Para goleiro, as dicas que eu indico são o Júlio César do Fluminense, que deve garantir o SG nessa rodada, o Magão do Sport, que pode ficar com o SG, e também deve fazer algumas defesas difíceis. Mas o goleiro que eu vou escalar é o Vanderlei dos Santos, que deve garantir o SG, e também pode fazer alguma defesa difícil. Tomara que faça bastantes defesas para ajudar a gente aqui no Cartola. Nas laterais eu coloquei o Guilherme Arana do Corinthians. Talvez ele fique com o SG, e também chega muito no ataque e pode dar uma assistência, e também rouba algumas bolas. Espero que pontue bem. E também coloquei o Vitor Ferraz do Santos. Ele tem grandes chances de ficar com o SG, e também chega muito no ataque, e também desarma muito. Outra dica para lateral que eu indico é o Fagner do Corinthians. Os zagueiros que eu escalei foram o Reginaldo do Fluminense. Ele deve ficar com o SG, e também está desvalorizado, e deve valorizar para essa rodada, pois a gente perdeu algumas cartoletas na última. Vamos recuperar nessa. E também escalei o David Braz do Santos, que também deve ficar com o SG. No meio de campo eu coloquei o Zé Rafael do Bahia, que tem uma boa média, e talvez faça um gol ou dê uma assistência contra o Vitória, que não tem uma defesa muito boa. Também coloquei o Wendel do Fluminense, que acerta muitos passes, chuta muito, desarma também, e é um ótimo jogador. Então vou escalar ele. Eu indico ele para vocês também. E para fechar o meio de campo eu escalei o Gustavo Scarpa do Flu, que pode dar uma assistência, ou
até fazer um gol contra o Avaí. Mas se você não quiser escalar nenhum desses 3 meias, outras dicas para o meio de campo são o Diego do Flamengo e o Rodriguinho do Corinthians. No ataque eu escalei o Henrique Dourado do Flu, ele deve fazer gol contra o Avaí, e também está desvalorizado, e deve valorizar nessa rodada. Coloquei o Bruno Henrique do Santos. O Santos deve fazer mais de um gol contra o Atlético Goianiense, e ele participa bastante dos gols do Santos. Tomara que ele deixe o dele. E para fechar o time, eu escalei o Richarlison do Flu, que talvez faça um gol nessa rodada. E outras dicas para você são o Guerreiro do Flamengo, o Luca da Ponte Preta, e o Lucas Prato do São Paulo. E o treinador do meu time é o Fábio Carille do Corinthians. O time custou 160,11 cartoletas, e esse é o meu time para a rodada 11. Espero que seja melhor do que a rodada 10, que foi uma bosta. E se tiver alguma alteração nesse time eu vou postar na página do canal no Facebook. Passem lá e deixem a curtida. E foi isso, galera, espero que tenham gostado. Deixem o like e se inscreva se ainda não for inscrito. Então valeu, fui, é nóis.